Bom dia, sexto ano. Hoje a nossa aula será sobre as vegetações que ocorrem ao redor do mundo, tá? Eu vou apresentar para vocês a localização no mundo, né? Como essas vegetações são, tá? E depois vocês vão fazer as atividades bonitinhas que estão lá no site, correto? Então, olha lá, ó, o que nós temos? Como são essas vegetações? Como elas aparecem, né, ao longo do mundo? Então, é uma composição dinâmica da biosfera, e aí ela produz diferentes formas, né, de vegetação. E essas diferentes formas de vegetação só ocorrem por conta de a interação de diversos agentes da natureza. Então, para que uma vegetação ocorra num determinado lugar, é importante que a gente tenha um determinado tipo de clima, um determinado tipo de solo naquele lugar, um determinado tipo de relevo, né? A quantidade de sol que aquela região recebe, as temperaturas. Então, vários elementos naturais interagem para que surja nas diferentes regiões do planeta vegetações com características diferentes, tá certo? Então, quando a gente olha o mapa mundi com as vegetações, fica muito claro exatamente essa questão. Então, ó, próximo da linha do Equador, o que nós temos? Vegetações equatoriais, que é esse modelo aqui de vegetação, certo? À medida que nós nos afastamos do Equador e vamos em direção aos polos, nós temos um empobrecimento da vegetação, porque aí a quantidade de luz e calor do sol vai diminuindo, a composição dos solos vão modificando-se, né, o relevo vai se modificando, então a quantidade, a oferta de água, né, de chuvas, vai também diminuindo, vai se modificando, então as vegetações vão ficando mais pobres, quer dizer, vão ficando menos diversificadas, mais baixas, mais abertas, tá certo? Já já nós vamos falar sobre cada tipo de vegetação. Então, olhando aqui ainda no mapa, quando eu começo a vir na região, aqui ó, na linha do Trópico de Câncer ou na linha do Trópico de Capricórnio, eu já tenho vegetações tropicais, subtropicais e florestas temperadas. As florestas temperadas já são o tipo de floresta que tem características bem diferentes das equatoriais. E à medida que a gente vai chegando lá perto dos círculos, ó, círculo polar ártico e círculo polar antártico, a quantidade de vegetação, gente, diminui drasticamente, muito mesmo, tá? Então, nós temos florestas equatoriais, que são esses modelos aqui, florestas tropicais, né, que são este modelo aqui de floresta, as savanas, que ocorrem no Brasil em forma de cerrado, no continente africano, um pouco lá na Austrália, que é este tipo aqui de floresta, as florestas temperadas, né, que é um tipo de vegetação bem mais rala, né, que ocorre aqui nas regiões temperadas do planeta, tá certo? A vegetação de coníferas, que é esse tipo de floresta aqui, ó, que ocorre somente em áreas frias do planeta, então a gente só vai ver coníferas lá no norte do planeta, Canadá, norte da Europa, Rússia, tá certo? E a tundra, que é a vegetação de clima polar, que ocorre só lá no extremo norte do mundo. Então, só o Canadá, Europa e Rússia vão apresentar a tundra, tá certo? Que é esse tipo de vegetação aqui. Agora, a vegetação desértica, gente, vai aparecer em diversos lugares do mundo, de acordo com as condições de cada lugar. Vegetação de montanha vai ocorrer também em diversos lugares do mundo, de acordo com as condições do lugar, tá certo? Então, nós temos uma variedade de vegetação que estão relacionadas diretamente às condições da natureza, do ambiente daquele lugar. Então, aqui, ó, lá no material, vocês têm todos os tipos, né, de vegetação, correto? E agora nós vamos falar especificamente sobre elas aqui neste documento. Então, ó, o que é a vegetação equatorial? Aquela que ocorre lá próximo da linha do Equador, nas regiões tropicais. Ela é chamada floresta equatorial ou floresta tropical úmida, né? E o que tem essa floresta de especial? Essa floresta, ela é densa, quer dizer, ela é uma floresta com muita vegetação, muitas espécies de vegetais. São florestas fechadas.
É difícil você caminhar dentro dessas florestas, tá certo? E a diversidade de espécies também é muito grande. Por quê, gente? A oferta de calor, né, de luz solar e de água é muito grande. Então, desenvolve-se uma grande quantidade de espécies e uma grande quantidade de vegetais mesmo, tá? Aqui a gente tem a foto lá da floresta amazônica e vocês veem que ela é uma floresta extremamente fechada, com diversos tipos de árvores. A vista aérea da floresta, ela é essa, ó, ela é tão fechada que você praticamente enxerga só um tapete verde. Depois vem as savanas. Então, saindo da linha do Equador, já, né, indo em direção aos trópicos, a gente tem em determinadas regiões da América, da África e lá da Oceania, o cerrado ou a savana. Cerrado aqui no Brasil e savana no continente africano. Olha que essa vegetação já é bem diferente, né? Ela é uma vegetação aberta, composta de gramíneas e árvores espalhadas umas das outras. E veja que as árvores são bastante tortuosas. Isso por quê? Porque nesses lugares a gente tem um clima que oscila entre o verão muito úmido e o inverno seco. Então, durante o verão as plantas se desenvolvem, durante o inverno as plantas entortam, tá certo? Aqui é uma foto da savana africana. Veja que o cerrado brasileiro e a savana africana apresentam algumas... é um pouco diferente, porém, no conceito geral é a mesma coisa. Ó, vegetação de gramíneas e árvores bem espaçadas. Inclusive, é na savana que a gente tem, por causa dessa configuração da vegetação, a possibilidade de animais de grande porte, né, de viverem nessas áreas. A floresta temperada ou caducifólia, que já são as florestas que ocorrem lá mesmo na zona climática temperada do planeta, né? Já lá entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Como é a floresta temperada, gente? Tá vendo? Ela é uma floresta também aberta, com poucas espécies de vegetais, e ela é chamada caducifólia, ó, esse nome caducifólia vem do termo caduca. Caduca quer dizer aquela que cai. Então, durante o outono, essas árvores, as suas folhas vão ficando amareladas, alaranjadas, douradas e elas caem todas. Por quê? Os vegetais ficam nus, ficam pelados de folhas, porque o inverno deles é com neve. Então, para se preparar para o inverno com neve, as árvores perdem as folhas, formam um tapete dourado no chão de folhas, tá? Então, essa é a floresta temperada. E lá no extremo norte do mundo, a gente tem a tundra. Lá no extremo do extremo do extremo, lá, né, ao norte do Círculo Polar Ártico, a gente tem a tundra. Como é a tundra? É essa vegetação, gente, é gramínea. Só que a tundra, ela é especial. Como aquela região fica debaixo de neve durante 9, 10 meses do ano, a tundra, ela só se desenvolve em 2, 3 meses. Então, no tempo do verão deles, no que degela, né, que descongela toda aquela neve que está em cima do solo, a tundra floresce, se desenvolve, se reproduz e entra em estado de dormência de novo, porque vai ficar coberta de gelo novamente. Então, a tundra, ó, ela é uma vegetação específica lá das regiões que estão ao norte do Círculo Polar Ártico e ela é gramínea. Tá? Vegetação desértica. Desertos aparecem em todos os lugares do planeta, dependendo das condições do lugar. Então, a vegetação desértica, a gente pode encontrar ela de diversas formas. Ela pode se apresentar em forma de cactos, em forma de vegetações, né, mais rasteiras, em áreas de desertos pedregosos. Vocês estão vendo que aqui não tem areia, tá? E tem os desertos arenosos, que são os desertos de areia mesmo. Nesses desertos, a gente tem somente a vegetação que ocorre ao redor de oásis. O que são os oásis? São áreas em que o lençol freático aflora na superfície e aí ao redor dessa região desenvolve-se uma vegetação típica, né, de deserto e que está ali somente com a finalidade de aproveitar essa umidade e proteger essa umidade também, correto? Então, vegetação desértica. Aí vem os campos e as pradarias, que podem aparecer em diversos lugares do planeta também, dependendo muito do solo, dependendo muito do relevo, né, e do clima. Então, como são as pradarias ou estepes? São gramas, gente, gramíneas, vegetação herbácea. O que é vegetação herbácea? É vegetação baixinha, é grama. Então, os campos e as pradarias, ó, campos e pradarias. Qual a diferença dos dois? Os dois são vegetação de grama, só que as gramíneas, elas ocorrem em regiões mais úmidas, onde chove mais, e as estepes ocorrem em regiões mais secas, onde a quantidade de chuva é menor, tá certo? E a vegetação litorânea. Como é a vegetação litorânea, gente?
é uma vegetação rasteira, formada, né, por gramíneas que se estendem, né, sob a areia e desabrocham aí na superfície da areia com essa vegetação bem rasteirinha. Muitas palmeiras desenvolvem-se, né, no litoral e a vegetação de mangue. Como é a vegetação do mangue? O mangue é uma área do litoral em que os rios desembocam no oceano. Então aí há uma mistura de água doce e água salgada. Então essa vegetação se desenvolve aí com a finalidade de proteger a desembocadura dos rios. E por que essa região é uma região de água que mistura o doce com a água doce, né, com a água salgada? É área também de desova de peixes. Então é berçário de peixes e de uma porção de espécies de animais. E por que essas árvores têm as raízes assim para fora da terra, para fora da água? Porque essas áreas são áreas de frequentes inundações natural e as raízes são aéreas justamente por causa do sal da água, para as raízes poderem respirar. Tá certo? É uma região que está sofrendo muita pressão por conta, né, de projetos imobiliários, porque perto da praia todo mundo quer ter casa, né, quer construir hotéis, então é uma vegetação que vem sendo bastante pressionada, né, quer dizer, devastada. Além do problema que todas as outras formas de vegetação também têm. E, por fim, eu vou falar da vegetação de montanha, tá? Olha bem a vegetação de montanha, como que ela é? Ela é toda especial. Por quê? À medida que eu vou subindo a montanha, eu vou tendo uma quantidade de chuva menor e a temperatura vai diminuindo. Então, no pé da montanha eu tenho uma floresta densa. À medida que eu vou subindo, a floresta vai ficando mais ralinha, né, mais pobre, com menos espécies. Aí surgem os campos, lá no alto das montanhas, né, que tem os campos alpinos. E lá no final, no cume da montanha, a gente tem rocha, só rocha. Tá certo? Então, a vegetação de montanha, ela é bastante especial. Ok, turminha? Então, a aula de hoje foi sobre a vegetação. Façam as atividades lá do site e qualquer coisa a gente vai conversando, tirando as suas dúvidas. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.